Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Klaus, aqui da Escola do Pensar, e hoje a gente tá aqui no segundo bloco falando sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. No primeiro bloco a gente falou aí sobre a OTAN, sobre a União Soviética, sobre a Guerra Fria, sobre as consequências, sobre crise econômica e política em ambas, o fim da guerra e também da União Soviética em 1991, e agora a gente vai estar abordando os temas mais atuais sobre a Rússia e a Ucrânia especificamente. Bom, vamos conhecer os líderes políticos dessa guerra: Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin é um ex-agente da KGB e do Serviço Secreto da União Soviética e russo. Ele atualmente está no poder há mais ou menos 22 anos e vem sendo o presidente da Rússia por todo esse tempo. O Volodymyr, já entretanto, ele foi considerado um dos presidentes mais jovens da história da Ucrânia, porque os outros eram mais de idade, por conta daquela época, assim, socialista. E um fato importante que eu não sabia sobre ele é que ele era comediante antes de virar presidente, entrar nessa carreira política, áreas bem diferentes, assim, bem distintas uma da outra. E 3 anos antes dele entrar na presidência, se candidatar, ele tinha até um seriado dele para soltar, de comédia. E ele acabou não soltando esse seriado. Ele fez a candidatura dele no ano de 2018. E em 2019 ele foi eleito com 73% de voto no segundo turno. E o fato interessante é que a campanha dele, a maioria foi tudo feita pelo WhatsApp. Então, tipo, eu fiquei, nossa, campanha eleitoral pelo WhatsApp, interessante, né? Uhum. Você vê como avançado. É muito legal isso aí, porque, tipo, tem alguns países que não utilizam o WhatsApp hoje em dia, tipo, Sim. Snapchat, usa só Telegram, por exemplo, a Rússia só tá usando o Telegram agora. E, bom, por que Putin decidiu invadir a Ucrânia, né, com militares e possíveis bombas? Bom, porque para a Rússia, ela tem uma certa posse sobre a Ucrânia. Em 1991, com a queda da União Soviética, a Ucrânia conseguiu a independência dela da Rússia. Porém, para a Rússia, principalmente para Vladimir Putin atualmente, não existe essa independência. A Ucrânia é como se fosse um irmão mais novo para a Rússia, que acabou se desviando por conta que a Ucrânia atualmente, já de uns anos, já desde 2008, ela quer entrar para a OTAN, que é como se fosse um inimigo da Rússia. E a Rússia não quer permitir que isso aconteça. Então, para a Rússia, a Ucrânia é um irmão mais novo que se desviou e está querendo ir para o ocidental agora. E a Rússia não quer deixar que isso aconteça. Bom, e essa ideia aí do Putin de querer arrastar a Ucrânia de volta é basicamente um alerta de ameaça, porque se a Ucrânia entra na OTAN, a líder Estados Unidos tem muito acesso à fronteira da Rússia. E uma possibilidade que o Putin pode optar para fazer é colocar bases militares ou na Venezuela ou em Cuba. E então, vendo essa possível situação, os Estados Unidos já pensou em um acordo com a Venezuela para cortar exportação e importação de petróleo para a Rússia. Ou seja, quebrando mais ainda economicamente o país, deixando ele na miséria. Complementando o que ele comentou sobre o motivo do Vladimir Putin querer invadir a Ucrânia, existem algumas especulações de que o Vladimir Putin tem a intenção de reerguer a União Soviética. Tanto que em algumas entrevistas ao Vladimir Putin, ele deixou claro que para ele, um dos piores acontecimentos dos séculos foi o fim da União Soviética. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. Александр Яковлевич, вы правы абсолютно. Советский Союз действительно жил
все время в условиях санкций развивался и добивался колоссальных успехов. Я вчера только что об этом сказал. Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новейшие времена санкции со времен Советского Союза. Então, uma ação da OTAN, tipo, contra esse comentário dele, foi fazer a proposta para a Geórgia e para a Ucrânia de entrarem para a OTAN, porque esses dois países na OTAN, que faziam parte da União Soviética, dentro da OTAN, a Rússia não tem a possibilidade de tomar posse deles de volta, porque como a OTAN é uma união militar, se a Rússia fazer alguma coisa com esses dois países, toda a OTAN vai se unir e defender esses países. Então foi uma ação contra essa possível tentativa de reerguer a União Soviética. Bom, uma coisa muito importante que nós também vamos abordar é se a Ucrânia já deu alguma resposta para a OTAN, se ela vai entrar, se não vai entrar, como é que tá essa situação? Você sabe de alguma coisa? Bom, a Ucrânia acabou não respondendo oficialmente se iria entrar ou não, porque a Rússia ficou sabendo e já ameaçou de jogar bombas e colocar o exército deles na fronteira. Então a Ucrânia se sentiu ameaçada também e coagiu e acabou não dando uma resposta por causa disso. Então ela não deu uma resposta oficial. E esse conflito continua, né? A Rússia já tá entrando com militares, a Ucrânia não tá deixando, ela tá resistindo a essa força da Rússia de não querer deixar entrar e tudo mais. Realmente, dar uma resposta agora para a OTAN seria bem perigoso, né? Talvez ocasionando uma terceira guerra mundial. Bom, e é importante falar dos recursos que a Ucrânia pode oferecer para os países vizinhos, né? Porque se a Rússia se favorece de algum recurso, ela atacando vai, de repente, desmonetizar totalmente a Rússia, os Estados Unidos e tudo mais. Qual que é um desses principais recursos? Os dois principais recursos é a terra, que é uma terra vulcânica. Então, qualquer coisa que você plantar lá vai crescer. Então, é uma ótima terra por causa dos minerais, né? Também. E o segundo principal benefício é a quantidade de gás natural que a Ucrânia tem. Que é a maior, da Europa, é a que mais tem gás natural. Presença de gás natural e fertilizante a partir de solo vulcânico. Sim. Isso é muito interessante. Então é uma ótima oportunidade para a Rússia, se ela tomar posse da Ucrânia realmente, utilizar desses produtos. E o Brasil? Será que os recursos dele, que ele importa lá do exterior oriental, se faltar isso aí, o que pode afetar? Então, esta guerra tem tudo para atrapalhar nossa guerra contra a inflação, né? Porque a Rússia produz 11% do petróleo no mundo. E a cotação já está a mais de $100, que no caso, como a Petrobras foca muito no mercado internacional, o combustível tem tendência de ficar mais caro. Enquanto os alimentos, a Ucrânia e a Rússia produzem dois produtos muito importantes, que é o trigo e o milho, que vão aumentar, né, no mercado internacional. Em relação às carnes, também vão afetar, né? Porque o milho, caro, a produção de ração dos animais ficam cara. E o que acontece? As produções dos agropecuários, eles estão muito de olho nesse conflito, porque boa parte dos fertilizantes utilizados aqui do Brasil é da Rússia. O que acontece? O Brasil pode ser muito afetado durante essa guerra, entendeu? Complementando a fala dela, a Rússia faz parte de uma organização que se chama OPEP+, e só a OPEP+, representa 50% da exportação de petróleo para o mundo todo, principalmente para a Europa. Nessa organização estão os países com maior exportação de petróleo. E a Rússia, diante dessa guerra, ela, como ela controla a OPEP+, ela fez a ação de cortar uma parte das exportações. Então, eles estão exportando bem menos. Isso afeta demais o mundo todo, porque o barril de petróleo nos Estados Unidos agora está custando $129.
E como ela falou, aqui a Petrobras, aqui no Brasil, se baseia no preço em dólar. Então, o barril de petróleo subindo nos Estados Unidos, a gasolina aqui também sobe. Isso. E automaticamente afeta tudo, né? Porque tudo depende da gasolina. Isso. Transporte de alimentos e etc. Bom, esse aqui é o final do segundo bloco sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Nesse bloco a gente falou sobre o preço do petróleo, sobre recursos que podem faltar aqui no Brasil, sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, como é que está acontecendo isso, em não muitos detalhes, mas com a informação correta. E no terceiro bloco a gente vai estar abordando sobre os ICs da coisa, né? E se acontecer uma terceira guerra mundial, o que pode acontecer? A gente vai estar expressando nossas opiniões e alguns fatos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e, por favor, compartilhe para as pessoas, para que elas tenham as informações corretas. E, por favor, deixe seu feedback nos comentários, que é muito importante pra gente. E é isso, e falou!